Um ano de mudanças, um devocional centrado em desfrutar de Deus, escrito por Nicolás Trenchini e narrado por Léo Barreto. Dia 258. O fruto do Espírito. Fidelidade. Segunda parte. Então, Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Números, capítulo 13, versículo 30 e 31. Sei que conhece a história. O povo de Israel acaba de ser liberto do Egito e se encontra às portas da terra prometida. O que acontece? Deus ordena-lhes que selecionem 12 homens para espiar a terra. E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Números 13, versículo 1 e 2. Pergunta: se Deus já sabe como é a terra, quem vive ali e acaba de lhes dizer que vai dá-la, que ordena que envie 12 espiões? Necessita informação que não tem? Faz isso por ele ou faz por eles? A resposta é clara, não acha? O objetivo ao enviar os 12 espiões é gerar um cenário de prova onde Deus lhes lança o seguinte desafio: estão dispostos a confiar em mim com esse relatório? Pergunta para meditar. Quando se trata de uma ordem divina, o que é o oposto da obediência? A desobediência? Não, a incredulidade. Se você pensar nisso por um momento, toda vez que Deus te pede para fazer algo, o dilema se resume a uma questão de fé. Vai confiar em mim ou confiar em si mesmo? Quando obedece, confia. Quando faz o que quer, age com incredulidade. Esta dinâmica se vê claramente no nosso texto. Os 10 espiões dizem: são mais fortes que nós. Josué e Caleb dizem: somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Números 14, versículo 9. Deus diz: vão temer aos homens ou a mim? Qual é a diferença entre os 10 espiões e Josué e Caleb? Os primeiros estão focados no que eles podem fazer. Os segundos estão focados no que Deus pode fazer. Porque há fidelidade e desobediência. Porque não há confiança. A mesma dinâmica acontece com Davi e Golias em 1 Samuel 17, 37. A desconfiança se assenta em 3 colunas: o medo, o controle e o orgulho, que gosto de chamar presunção cognitiva. Consegue ver o medo na nossa história? O que acontecerá comigo se... diz o medo. Complete a frase. O que será de mim se ficar solteiro, se perder esse trabalho, ou se enfrentar essa cidade que é mais forte do que eu? O controle diz: me sinto mais seguro fazendo o que eu creio, do que seguir o que Deus diz. Não podemos atacar aquele povo. É a forma em que o expressam os espiões. Eu sei o que é melhor para mim, diz o orgulho. Vê a presunção cognitiva? Eu sei mais que Deus. É o pensamento implícito. Afinal, são mais fortes que nós. Além disso, quais são as 3 colunas da fé? As contrárias: a confiança, a entrega e a humildade. Deus está no controle, diz a confiança. Ele está conosco. Para usar as palavras de Josué e Caleb, o que tu queiras, quando tu queiras, como tu queiras. Diz a entrega:
Nas palavras de Josué e Caleb, não nos rebelamos. Nas palavras de Esther, se eu tiver que morrer, morrerei. Esther 4, versículo 16. Nas palavras dos 3 amigos de Daniel, se formos atirados na fornalhas em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel 3, versículos 17 e 18. Ele me ama, Ele sabe mais do que eu e Ele merece a minha confiança, diz a humildade. Você já viu que os passageiros que estão fazendo fila para entrar em um avião lutam para pilotá-lo? Não. Por quê? Por qual razão confiam no piloto? Por qual razão se entregam mansamente aos seus cuidados? Porque, cognitivamente falando, são humildes. Reconhecem que o piloto é mais qualificado do que eles para estar no comando e por isso confiam. Pergunta-chave: quando? Sim, quando? Quando Deus testa o povo. Antes ou depois de libertá-los do Egito? Antes ou depois dos seus milagres? Antes ou depois de lhes mostrar o seu poder e cuidado? Primeiro os liberta. Primeiro lhes mostra seu poder. Primeiro lhes mostra seu amor. E depois os prova e pede que confiem. Deus não mudou. Primeiro deu seu Filho e por isso agora nos pede fé no resto das coisas. Romanos 8, versículo 32. Hoje faremos algo diferente. Um detalhe de uma lição não aprendida. Leia Números 14, versículo 34 ao 45 e responda: por que invadem a terra? O que querem evitar? Continuam tentando controlar o seu destino? Queremos dizer algo importante antes de você parar de ouvir este áudio. Nosso desejo como ministério é oferecer esses áudios e muitos outros recursos de forma totalmente gratuita. Você sabe como pode nos ajudar a continuar oferecendo-os sem nenhum custo? Não vamos pedir dinheiro. O que gostaríamos que você fizesse é comprar qualquer um dos nossos livros e presenteá-lo a alguém. Dessa forma, você está colaborando com o nosso ministério e nos ajudando a continuar oferecendo iniciativas como essas. Ao mesmo tempo, você está ajudando outras pessoas a desfrutar mais de Cristo. Muito obrigado. Se você deseja acessar mais recursos relacionados ao ministério Mudanças Profundas, convidamos você a buscar-nos nas redes sociais ou visitar o nosso site www.cambiosprofundos.com/pt.